vamos começar, né? Já aguardamos aí bastante tempo, então comuniquei no PV de todos os alunos, né, que estaríamos começando a nossa webconferência. Alguns estão sem internet, outros estão sem o aplicativo, não conseguiram instalar, mas aí, como eu já falei, né, eu vou estar gravando e disponibilizando no YouTube depois para que todos possam assistir. Então, dá as boas-vindas aqui a Ana Luísa, a Beatriz, o Vinícius, né, que chegou agora do trabalho, mas conseguiu chegar a tempo para a nossa aula. E o Kaique está tentando de várias formas, mas não conseguiu, mesmo com o código, com o link, não está conseguindo acessar. Então ele vai continuar tentando e se tudo der certo, ele consegue daqui a pouco. Então, a nossa aula de hoje, como vocês podem observar, nós estaremos corrigindo as atividades, né, da unidade Ambientes do Brasil. E essa unidade tinha 3 capítulos, né, que era o capítulo 1 e o capítulo 2 sobre os biomas. Né, é um conteúdo que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, mas por mais que sejam 3 capítulos, mas eles eram bem abrangentes e já tem aí um tempinho algumas aulas que a gente vem detalhando cada um desses biomas, desses ecossistemas, e através de atividades diversas, né, para que vocês consigam realmente obter o máximo de conhecimento sobre essa unidade tão importante, tá? Então, capítulo 1 e capítulo 2 se referem aos biomas brasileiros, Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal, e Mata Atlântica, Caatinga e Pampa. Então, vocês, como eu já falei agora há pouco, fizemos diversas atividades voltadas a esses biomas. Eu acredito que alguma característica não deu para absorver. Só peço que vocês desliguem o microfone enquanto eu estiver aqui explicando, e aí quando eu pedir para vocês responderem, comentarem, aí vocês ligam o microfone, tá certo? Página. Só clicar aí na tela e dá certo, tem um microfonezinho, você clica sobre ele e ele fecha. Que página? Pronto, vou já explicar. Então, a gente vai começar pelo capítulo 1, que está lá na página... Aí vocês podem pegar o livro e o caderno de vocês. A atividade da página 144. A primeira atividade do nosso livro didático, ok? Nosso livro didático, página 144, foi a primeira atividade. Vou dar um tempinho aí para vocês procurarem. A 3, a 4, né? 1, 3, 4 e 6, justamente. Vocês estão com o caderno aí acompanhando, né, as atividades que eu vou pedir para vocês estarem participando. Procurem aí que nesse tempinho que a gente vai começando, vocês vão, né, organizando o material. Ok? Beatriz já está ok com o material? Pegar o caderno. Certo, pegue aí para a gente dar continuidade. A gente vai tentar ser um pouquinho rápido, porque como são muitas questões, então a gente vai debater de forma breve, mas caso fique alguma dúvida, fiquem livres para perguntar, certo? Para que a gente possa deixar tudo claro, todas as informações claras. A Ana Luísa deve ter tido algum problema, não conseguiu acessar novamente. Aguarda. Já fez essa rapidinho. Pronto, então agora a gente vai corrigir ela. Vamos só conferir se está tudo ok. Então, na página 144, capítulo 1, a primeira questão trazia a seguinte questão. Sobre as ameaças à floresta amazônica, responda. Então, vocês tinham 2 itens para responder sobre as ameaças a este bioma tão importante, não só para o Brasil, mas como também para o mundo. Tá? Além da exploração de madeira, qual atividade humana tem ameaçado seriamente a preservação da floresta amazônica? O que é que vocês responderam aí? Quais foram os problemas? Eu botei as queimadas. Queimadas. Eu botei o agrotóxicos. Poluição com agrotóxicos. Uhum. Alguém mais? Algo mais, Beatriz? Eu coloquei a mineração.
Mineração também, né? Pronto. Então, todos esses são aspectos. As respostas que eu vou estar colocando aqui são algumas sugestões, tá? Não necessariamente vocês vão... Ah, a minha resposta está errada. Não, vocês vão associar, deixar algo próximo. E algumas questões existem múltiplas respostas. Então, vocês vão se adaptando aí às respostas de vocês. Então, a agropecuária, de certa forma, ela inclui essas atividades que o Vinícius colocou, né? Que quando ela vai... Porque para a agropecuária vai ter a questão do desmatamento, vai ter a questão das queimadas, né? Toda essa exploração dessas áreas para que haja a atividade humana. Então, é uma dessas atividades humanas que tem ameaçado e muito a floresta amazônica, é a agropecuária. Que com ela, né, Vinícius, você citou aí, a questão vai precisar derrubar as matas, vai precisar fazer queimadas, né, vai ter que utilizar agrotóxicos justamente na questão da agricultura utilizada nessa região, porque tem novas formas de plantio, então eles vão utilizar esses agrotóxicos para que acabam contaminando também essas áreas. Além da mineração, né, que é uma outra atividade que vem sendo praticada na região, os dados que a gente tem nos telejornais, na internet, diariamente mostram essas diversas ações humanas impactando a floresta amazônica. Então, realmente é uma preocupação. E de que forma essas atividades ameaçam a floresta? Aí eu coloquei, né, com a derrubada da mata para a formação de pastos e o estabelecimento de plantações, né, completando aqui a ideia da agropecuária. E o que é que vocês colocaram na de vocês? Porque contaminam as águas e o desmatamento de grandes áreas de vegetação. Justamente. Você, Beatriz? A mineração causa poluição de rios, desmatamento e alterações nas paisagens. Com certeza. Bem colocado. Tanto as do Vinícius quanto da Beatriz, bem colocado. Né? Então, assim, essas atividades ameaçam de fato a floresta de diversas maneiras. Então, impacto na biodiversidade, seja da fauna, seja da flora. Então, tudo isso vai impactar nessas áreas. E a gente sabe da importância da floresta amazônica, como eu falei, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? A terceira questão, né, que eu pedi para fazer a primeira, a terceira. Terceira questão, eu perguntei qual é o principal fator que torna as terras do Pantanal férteis. Então, se vocês tiverem estudado, visto as videoaulas, vocês perceberam, né, o quanto essas terras são produtivas. Mas que fator leva ele a possuir terras tão férteis, esse bioma? O que é que vocês colocaram? Pode começar, Beatriz. Vamos lá? Fala primeiro, né? Posso falar? Pode sim. Pode falar. Eu botei a água transporta e espalha grande quantidade de material Orgânico, não é isso? Foi esse, Beatriz, também? Foi. Justamente, ó. Então, qual é o principal fator que torna as terras do Pantanal férteis? É justamente as cheias periódicas que trazem matéria orgânica dos rios e a depositam no solo. Então, de acordo aí com a resposta que o Vinícius colocou, de acordo também conforme você concordou. Então, são justamente, né, porque é tão fértil, por devido à grande quantidade de rios e a grande quantidade de material orgânico que essa água traz e vai se acumulando nesse solo. Ou seja, vai tornando esse solo cada vez mais fértil e, consequentemente, né, gerando aí novas, né, fortalecendo a flora da região. Então, um dos principais... E não é à toa também, né, que existe uma grande prática da agricultura também nessa região. Né, várias comunidades moram ali próximo dos rios também, então eles conseguem ter fartura, né, a partir da plantação nessas regiões, ou mesmo da exploração das áreas verdes que já existem ali, justamente devido ao solo fértil que existe naquela região. Questão 4. A arara canindé é uma ave típica da floresta amazônica. Como pode ser caracterizada a biodiversidade da floresta amazônica?
Então, assim, por lá a gente já sabe que é bem diversa, né? Quando a gente pensa na floresta amazônica, a quantidade de árvores, a quantidade de plantas, a quantidade de animais é uma quantidade riquíssima, né, que nós sabemos que existe. Mas como é que a gente pode caracterizar isso? Então, eu completei aqui, né, uma sugestão que eu acabei de mencionar, que é uma das maiores diversidades do planeta, tanto de plantas como de animais, e abriga milhares de espécies. E aí eu até coloquei um comentário extra aqui, porque a gente acredita que a maioria das espécies ainda nem foi descrita pela ciência, porque é uma grande quantidade, é uma área tão grande, uma área tão rica, que se acredita que há vegetação, há áreas da floresta amazônica que o ser humano nem conseguiu chegar. Por mais explorado que a gente veja dia a dia, mas ainda existe uma grande quantidade de plantas, de animais que ainda sequer foram registrados pela ciência. Vocês concordam com isso? Colocaram algo parecido? Eu botei a quantidade de animais. Você botou a quantidade de animais que você pode complementar, Vinícius, tanto a quantidade de animais como de plantas, que é muito grande, né? Quando a gente fala ali da biodiversidade, ó, bio é vida, a quantidade é a diversidade de vida que existe lá. Não só dos animais, mas também como também das plantas, né? A fauna e a flora. Ok? Complementou aí? Beatriz, de acordo? Ok, qualquer coisa você pode comentar, tá? Fica à vontade. Aí a quarta questão tinha a letra B. Né? Cite outro animal e duas plantas que podem ser encontradas nesse bioma. Então, antes de eu colocar aqui as sugestões, quais foram os animais que vocês colocaram? Tem poconé, Como? coconé. Coconé? É. O que é isso mesmo que eu disse? Qual foi o animal que você colocou, Beatriz? Pintada. Foi? Onça pintada. Onça pintada, justamente, né? Vocês lá no material de vocês mesmo, no livro, já trazia, né, algumas espécies de plantas, de animais que vocês poderiam citar. Eu só não conheço esse animal que você colocou, Vinícius. Que animal é esse? Que espécie é? Sabe? Ah, não. Eu botei a capivara, Capivara, e onça pintada também. onça pintada, né? Sim. Muito bem. Só. E as plantas? Quais foram que vocês citaram? As plantas sei. As plantas eu não sei não. Não colocou? Você colocou alguma, Beatriz? Coloquei sumaúma e angigo em pedra. Pronto, né? Até tinha colocado também essa, né, os animais eu coloquei, ó, tem a onça pintada, né, que é típica dessa região, desse bioma, melhor falando. O acari vermelho, que é uma espécie de macaco. A árpia, que é bem parecido com o gavião, que a gente conhece. A aranha caranguejeira, entre outros, né? Se vocês forem pesquisar na internet animais da floresta amazônica, vocês vão encontrar centenas. E plantas, né? Temos as samambaias, o açaí, a sumaúma, né? Que é uma árvore muito bela, assim, tem todo um mito também, né? Por trás dessa história dela. E devido ao seu tronco, que é muito grande, enfim, eu já conheci, eu até compartilhei um dia desse uma foto, né? Ao lado de uma e a gente vê realmente a grandiosidade do caule, realmente é muito grande. A castanheira do Pará, o mogno, né, entre outras. Então você só tinha que colocar um animal e duas plantas, mas eu coloquei algumas sugestões aqui, justamente para que vocês possam, né, verificar se estavam de acordo com o de vocês. Se não, né, vocês podem acrescentar outros diferentes desses, contanto que sejam animais encontrados nesse bioma. Tá? A questão 6, né, trazia um gráfico sobre Peconé, que é uma cidade do Mato Grosso, e aí vocês iam analisar o gráfico. Era um gráfico aqui que trazia colunas e linhas,
né, juntas. E aí as colunas representavam justamente a precipitação em milímetros. Estão acompanhando, né? Aí no livro, na tela do celular de vocês. As colunas indicam a precipitação de chuvas por mês. A linha azul representa a temperatura mínima e a linha vermelha a temperatura máxima dessa cidade localizada no Pantanal Mato Grossense. Aí, a partir dessas informações nesse gráfico, vocês iam responder qual é o mês mais quente e o mês mais frio. Então, vocês iam voltar aqui, ó. Dá para ver aí o ponteiro do mouse indicando. Aqui nessa linha, vocês iam identificar qual mês tinha a temperatura mais fria e nesse vermelho a temperatura mais alta. Quais foram os meses que vocês colocaram? Eu botei janeiro e agosto. Janeiro e... Agosto. Será que é isso? Você, Beatriz, colocou o quê? O mês mais quente é outubro, mais frio é julho. Vamos ver aqui, ó, Vinícius, ver quem foi que acertou. Vocês estão vendo aqui essa linha vermelha, né? Indica aqui as temperaturas mais altas. Tem a temperatura, ó, aqui, a variável. Então, se você analisar a linha aqui, você vai ver que o ponto mais alto é esse, ó. Que é justamente referente ao mês de outubro, ó. Se você verificar aqui outubro, é onde a gente vai ter a temperatura mais alta. Ok? Outubro tem a temperatura mais alta. E aqui nessa linha azul, nós temos as temperaturas mais frias. E o mês, ó, se você for analisar aqui, você tem o ponto mais baixo, ou seja, a menor temperatura. E é justamente o mês de julho. Observe aqui que julho tem um pontinho aqui mais baixo da temperatura. Ou seja, o mês mais quente é outubro, com média de 35 graus Celsius. E o mais frio é julho, com 16 graus Celsius. Essas informações vocês observam aqui, ó, no gráfico de vocês, tem a temperatura aqui do lado. Então, a partir dessa informação, você vê que em julho, aqui, ó, 16 graus Celsius e a mais alta aqui, 35 graus Celsius. Então, temos aí o mês mais quente e mais frio nessa cidade do Pantanal Mato Grossense. E em quais meses provavelmente ocorre o período da seca e o período mais chuvoso? A gente volta novamente no gráfico, ó. No gráfico, essas colunas indicam a precipitação. Ou seja, qual é o mês, né, que tem o maior número de chuva e o período mais seco? Ou seja, o que é que a gente pode concluir aqui, Beatriz? O que você O colocou período de aí? seca ocorre em julho e agosto. O período de seca ocorre em julho e agosto. E o período chuvoso ocorre em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Pronto, porque você levou em consideração os meses, ó, que tem a maior precipitação. Observe que aqui indica a precipitação, ou seja, quanto maior a precipitação, num caso, maior número de chuvas. Então, o período, como foi questionado aqui, em quais meses provavelmente ocorre o período de seca, são esses meses aqui, ó, né? A gente vê que tem, ó, junho, julho e agosto. São esses 3 meses que teve a menor precipitação. Estão vendo? Então, aqui com certeza é o período de seca. Eu coloquei aqui, ó. O período de seca provavelmente ocorre nos meses de junho a agosto, precipitação abaixo de 50 milímetros. Se vocês observarem o gráfico aí no livro de vocês, vocês vão perceber que esses 3 meses estão abaixo de 50 milímetros, ou seja, período de seca. Pouca chuva, período de seca. Já os meses, né, de outubro até abril, as chuvas oscilaram entre 100 e um pouco mais de 200 milímetros. Mas a gente pode voltar aqui e perceber. Ou seja, período de mais chuvas. Outubro, ó, começa. A Beatriz colocou de novembro a março porque são os maiores. Mas a gente percebe que já de outubro até abril, já é uma quantidade razoável que passa dos 100 milímetros. Como está passando dos 100 milímetros, então a gente já caracteriza como um período bem chuvoso. Né? Se estendendo até, ó, janeiro é o mês mais chuvoso, que passa de 200 milímetros. Ou seja, temos aqui a informação que se confirma como eu coloquei aqui.
O período de seca provavelmente ocorre nos meses de julho e agosto, com precipitação abaixo de 50 milímetros. E o período de chuva pode ocorrer de outubro a abril, com chuvas entre 100 e pouco mais de 200 milímetros. Compreendido, pessoal? Meninos? A gente está indo um pouquinho rápido, porque são muitas questões, tá? Porque eu deixei para a gente fazer tipo uma revisão geral com essa correção, né? Como a gente já fez muito estudo, muita videoaula, muitas atividades extras referentes a esses conteúdos, então eu deixei essas atividades ao longo desse período para a gente discutir todas elas agora no final. Então vamos ao capítulo 2, que é a atividade Vinícius e Beatriz. Está na página 151. Então vou aguardar vocês pegarem o material. Página 151, atividade do capítulo 2. Se vocês tiverem ok, vocês me avisam. Aos demais alunos. Linha 1, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5 e 6, justamente. Você fez? Tá. Bom. Aos demais alunos que estão vendo a gravação, né, já que essa webconferência ficará gravada, né, acompanhem a correção, depois vocês vão me enviar a foto da atividade corrigida, tá? Para validar a frequência. Isso para os alunos que estão vendo depois no YouTube. Os que já estão agora presentes, estão acompanhando, a frequência já está validada. Podemos começar ou ainda não encontrou, Vinícius? Ainda não. Pronto, procure mais um tempinho aí. Se você não encontrar, você vai assistir novamente depois e faz a correção, tá? Mas aí você vai acompanhando agora e já ficando atento. Enquanto você procura, eu vou lendo aqui a primeira. Capítulo 2 se especificava mais os biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa, apesar de que ao longo da atividade a gente faz uma comparação desses biomas com os biomas do capítulo anterior. Observe o mapa a seguir. O mapa aqui da região do nosso país, né? Mapa do Brasil, onde estão apresentadas regiões coloridas, indicadas com um algarismo romano, correspondente a um bioma brasileiro. O algarismo 1, por exemplo, corresponde ao bioma Floresta Amazônica. Esse estava fácil, né, ali na região norte, então é fácil de a gente identificar o bioma Floresta Amazônica. Mas e os demais biomas? A gente tem 6 biomas. O bioma 2, vocês acham que é o quê? Qual é o bioma que está sendo representado pela parte colorida número 2? Me falem aí. Você colocou o quê, Beatriz? Cerrado. Cerrado. Então, o cerrado, porque ó, se a gente for analisar, o cerrado pega justamente aqui algumas regiões, principalmente o centro-oeste, né? É fácil a gente ficar aqui no cerrado, aqui no centro-oeste, que é bem característico, estendendo até um pouquinho aqui pelo nordeste, né? Pegando aqui região sudeste, região centro-oeste e norte. Se estendendo aqui para as regiões mais centralizadas aqui na região centro-oeste. Então, temos que o 2 é o cerrado. E o 3? Vinícius, tu acha que o 3 é que bioma? A parte colorida de amarelo, qual é o bioma que está sendo representado? Eu não achei ainda não, tô caçando aqui. Ah, tá procurando ainda, né? Então, Beatriz, vamos lá. Caatinga. Caatinga. Caatinga, que é um bioma característico aqui da região nordeste, né? E o bioma 4, se estende aqui por boa parte do litoral. Mata Atlântica. Mata Atlântica, muito bem. O 5, que pega aqui o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Você colocou o quê? Pantanal. Pantanal, perfeito. E o 6, no Rio Grande do Sul? Pampa. Pampa, muito bem. Então, temos aqui, viu, Vinícius? Se você não tiver encontrado ainda, já vai anotando aí que o primeiro bioma
floresta amazônica. O 2, cerrado. O 3, caatinga. Ali, tá bom? Oi? Vou pegar o lápis ali. Certo. O 4, Mata Atlântica, né, ali no litoral. Vocês estão por alguns outros estados do Sul e do Centro-Oeste. O Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul. E o Pampa, no Rio Grande do Sul. Então, assim, é bem fácil de a gente localizar. Essa imagem representa bem essa identificação desses biomas. Então, a gente pode associar, né, principalmente pelos estados ou regiões brasileiras onde tem uma maior concentração desses biomas. E a partir daí a gente consegue fazer essa distinção da localização de cada um desses biomas, tá? Vamos lá para 3. A questão 3, né, a gente ia diferenciar a Mata Atlântica e o Cerrado que a gente viu no capítulo anterior, em relação a alguns aspectos, em relação à temperatura média anual e ao tipo de vegetação. Essas informações estavam explícitas no capítulo, então assim, era só uma questão de você fazer uma pesquisa num capítulo mesmo, no livro de vocês, e vocês chegariam a essas respostas. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, a temperatura média varia de 14 graus a 21 graus Celsius, enquanto o Cerrado, de 24 a 27 graus Celsius. Foi isso mesmo que você colocou, Beatriz? Está de acordo com o que você pesquisou? Aí qual é a conclusão que a gente pode chegar, né? Que o Cerrado apresenta temperaturas médias mais elevadas. Então, comparando o Cerrado, né, obviamente, pela localização, né, pelas características que a gente tem, que a gente estudou, que a gente viu nas videoaulas, né, a gente percebe que, de fato, o Cerrado apresenta temperaturas médias mais elevadas. A gente se confirma com os dados apresentados, né, de 24 até 27 graus Celsius, isso é a temperatura média. Em relação ao tipo de vegetação, na Mata Atlântica as árvores são altas e há muitas epífitas. Vocês sabem o que são plantas epífitas? Não. Não? Beatriz sabe? Não. São aquelas plantas que sobrevivem em cima das outras. Então a gente vê na Mata Atlântica muitas outras plantas que sobrevivem ali em cima de outras plantas. Então as samambaias são alguns exemplos, né? Acredito que vocês já devem ter visto algo, né? As samambaias, elas se criam, vivem principalmente em cima de outras plantas, elas conseguem viver tranquilamente. Existem muitas outras espécies. Então na Mata Atlântica é muito característico. Você vai ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, onde a gente vê alguns requisitos, né? Até muitos que foram reflorestadas, a gente vê muito. As plantas em cima das outras plantas, né, característica aqui das plantas epífitas. E há ainda o predomínio de floresta, né? Pelo próprio nome aqui, Mata Atlântica, a gente já percebe muito essa característica de florestas. Já no Cerrado, há uma vegetação rasteira marcante, apresentando árvores com galhos retorcidos. Também ocorrem manchas de floresta, né? Manchas porque são poucos espaços que, vistos do ar, né, do céu, a gente consegue, né, perceber algumas manchas de floresta, mas não é tão comum quanto, né, as vegetação rasteira e aquelas pequenas árvores com galhos retorcidos, que é bem característico do Cerrado, tá? Vinícius, se você quiser até ir fazendo print para facilitar para você depois, fica melhor do que você copiar, né? Senão vai demorar muito tempo. Você faz um print, depois você passa para a sua atividade. Você já fez dessa tela? É. Fiz. Ok? Passa aqui da primeira tela, ó, da primeira questão. Passa aí o print também. Tá bom. Fiz. Ótimo. Então vamos dar continuidade, né? Vamos agora para a questão 4. Questão 4, novamente para a gente fazer a diferenciação, né? Identificar características do bioma Caatinga, Pantanal e Pampa. Também eram informações que estavam explícitas no capítulo 2, né? Capítulo 1 e 2
já que a gente tem aqui também o Pantanal, que era do capítulo anterior, que era só fazer uma pesquisa rápida que vocês chegariam a essas respostas. Então, em relação ao território, né, a gente diferencia a Caatinga, porque a Caatinga localiza no Nordeste brasileiro, o Pantanal no Centro-Oeste, né, e o Pampa na região Sul. Então, quanto à localização no território brasileiro, né, a questão 1 ela já trazia praticamente a resposta desse item aqui. Caatinga localizada ali na região Nordeste, né, que é onde a gente vive. O Pantanal na região Centro-Oeste, bem característico, e o Pampa na região Sul. Então, foi assim que você fez, Beatriz? Foi. Ótimo. Qualquer divergência, qualquer dúvida, você fala, viu? Em relação ao regime de chuvas, como é que a gente caracteriza aqui? Na Caatinga, né, apresenta curta estação de chuvas e um longo período de seca. Não é à toa, né, que o Nordeste, pela própria localização, a gente já pode caracterizar que o regime de chuvas é baixo, é muito pequeno. Por isso, né, que a gente tem um período grande de seca. O Pantanal apresenta estação chuvosa e seca bem marcada. E no Pampa, as chuvas variam entre 650 milímetros a 1.200 milímetros. Então, assim, uma quantidade bem razoável, né? Com verões muito quentes e invernos rigorosos. Também está de acordo com o seu, Beatriz? Você colocou algo a mais que queira compartilhar com a gente? Tudo ok? Vinícius, já fez o print, Vinícius? Está acompanhando? Fez o print já? Sim. Ótimo. Depois você me envia essa atividade, viu? Pelo WhatsApp. Depois eu vou aí na sua casa e a gente faz aquela atividade lá. Perdão. Quando é que você vem mesmo? Próxima semana, sexta-feira, dia 31. Da Ou outra? até antes, é provável que eu vá até antes, mas isso eu confirmo depois. No dia que eu for, eu aviso. Mas de antemão, o dia 31 é certo. Tá? Vejo pegar atividades das 2 semanas, na casa de quem não está conseguindo enviar as atividades. Então vamos lá, questão 5. Bem rápido. Uma árvore muito conhecida no Pampa é o erva mate. É uma espécie encontrada também no Mato Grosso do Sul, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, ou seja, bem característica da América do Sul. Suas folhas são usadas no preparo de uma infusão quente típica do sul do país, o chimarrão. Vocês conhecem o chimarrão? Já ouviram falar? Sei o que é. Pronto. E de uma espécie gelada tradicional lá do Centro-Oeste, que é o tererê. O consumo de ervas mate é um hábito herdado das etnias Guarani e Quechua, né, que são etnias indígenas. Quais as características da vegetação do Pampa? O que é que você colocou, Beatriz? A vegetação é formada principalmente de capim, grama e pequenos arbustos. Justamente, formado por capim, grama, pequenos arbustos e também de árvores concentradas nas margens dos rios, né? A gente também encontra essa característica na vegetação do Pampa, né? Com árvores concentradas nas margens dos rios. Ok? Printado aí, Vinícius. A questão 6, a gente tinha que observar, já estamos passando para a última questão do capítulo 2, e aí a gente ia observar as características da vegetação do bioma retratado abaixo. Que bioma é esse? Vocês conseguem identificar que bioma é esse? E é justamente o questionamento aqui da letra A, né? A que bioma se referem as imagens? Que característica você analisou para chegar a essa conclusão? Então, se nós analisarmos, né, pelas características, pela localização, vocês podem ver que essa foto foram tiradas num Cabrobó, Pernambuco. Pernambuco fica em qual região? São Paulo, não é não? Oi? São Paulo, não é não? Não, Pernambuco, região. Não é o estado, a região. Ah, Ceará, Pernambuco, Piauí, fica em qual região do Brasil?
Nordeste. Nordeste. Ceará, Nordeste, nós, ó, nosso estado, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, são todos estados pertencentes à região Nordeste. E qual é o bioma característico da região Nordeste? Temos a Caatinga. Então, pela localização, pela questão, ó, aqui a gente vê as folhinhas muito verdes e embaixo a gente já vê folhas secas. O que é que isso caracteriza? A caatinga. No período de chuva fica tudo verdinho, aí no período da seca, né, se perde muitas folhas, fica tudo seco, e aí as plantas perdem essa característica bonita que a gente vê durante o período de chuvas, né, no inverno. Então, como é que a gente responde essa sexta questão? Bom, que bioma se refere às imagens? A caatinga. E quais características a gente pode chegar a essa conclusão? A questão da vegetação seca e os arbustos e a localização das fotos, que está na região Nordeste. Então, daí a gente pode chegar nessa referência, né, desse bioma, no caso a Caatinga. E as fotos relacionam-se com os períodos de chuva e de seca desse bioma. Então, pede aqui o item pede para a gente dar mais detalhes sobre esses períodos, né, fazendo a comparação das imagens. E aí a gente percebe a perda das folhas durante o período da seca e a vegetação mais verde durante o período das chuvas. Então, uma característica que a gente pode colocar aqui da vegetação desse bioma é conforme apresentado nas imagens. Foi isso que você colocou, Beatriz? De acordo aí, todo mundo compreendido? Sim ou não? sim. Ok. Então agora a gente vai para o capítulo 3. Estamos finalizando já, capítulo 3, página 158. Procurem aí. Página 158. Essa atividade vocês me enviaram já, isso eu tenho certeza. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, né? Isso mesmo, 8 questões. Essa aqui eu fiz, que eu sei. Uhum. Tá confirmado aqui que você me entregou essa. Essa eu lembro que eu vi já hoje. Localizar aí, a gente começar. Encontrou? Posso começar, Vinícius? A atividade acho que está no seu caderno. Você me mostrou aquele dia. Vamos lá, vai procurando aí que a gente vai começar, que nosso tempo já estourou, já são 4h30. Vai estudar sempre a mais hoje. Vamos lá, capítulo 3, ecossistemas aquáticos, né, que foi o último capítulo. Inclusive vocês produziram alguns vídeos, né, alguns alunos produziram alguns vídeos, né, que me ajudaram na produção da nossa videoaula. E depois, caso tenham ficado alguma dúvida ainda, vocês podem ir lá voltar no meu canal e estar assistindo novamente. Então vamos lá. A partir da leitura das videoaulas, vocês tinham 8 questões para responder referente a esse ecossistema, tá? Capítulo 3. Primeiro, quais são os principais ecossistemas costeiros? Se você já encontrou, Vinícius, para responder para a gente? É costeiro, marinhos e água doce. Não. Não.
Porque são os ecossistemas costeiros. Ecossistemas aquáticos, eu apresentei 3, que são justamente o que você me falou. São os ecossistemas costeiros, os de água doce e os ecossistemas marinhos, né? Que são os ecossistemas aquáticos. Mas aqui na primeira questão, vocês identificavam quais são os ecossistemas costeiros. Qual foi que você fez, Beatriz? Praias arenosas, restingas, costões rochosos e manguezais. Justamente. E aí, Vinícius? Porque é uma subdivisão. A primeira questão era para identificar os ecossistemas costeiros, que são as praias arenosas, os costões rochosos, as restingas e os manguezais. Faça aí a devida correção. Ok? Tá. Ótimo. Muito bem, garoto. Em praias arenosas, não costumam ser encontradas plantas de médio ou grande porte. O que são essas praias arenosas? Justamente aquelas faixas de areia, né, ali próximos das águas. Então, a gente tem, por exemplo, ali a praia, né, que a gente toma banho, que possui barracas, né, aquela área que a gente costuma frequentar. E se a gente analisar, naquela região, a gente não encontra grandes árvores. A gente geralmente encontra plantas de pequeno porte, né, arbustos, coisinhas desse tipo. E aí, o que se deve isso? Como é que a gente explica isso, Beatriz? Porque formado principalmente por grãos de areia. Esse ecossistema tem alta salinidade, é pobre em nutrientes e é de difícil fixação para as plantas. Isso explica esse fato. Perfeito. Coloquei até de forma resumida o que você colocou. Que o que se explica esse fato de a gente não encontrar essas plantas de médio e grande porte é justamente a dificuldade de fixação das raízes, né, nesse ecossistema, como você colocou, e o solo também pobre de nutrientes, né, que é uma outra característica que a gente encontra nesse ecossistema. E você, Vinícius? Não é descendo direito, não. Mas você está acompanhando aí a tela, né? Consegue observar a tela, as respostas? Tô. Pronto. Qualquer coisa você vai corrigindo. Se tiver alguma coisa errada, já vai printando para correção. Certo? Vamos ir para a terceira questão. Me dê um ok aí, se já puder ir para a terceira. Vamos lá, né? Terceira questão, a gente tinha uma imagem. Essa imagem representa o que ecossistema? Qual é o ecossistema que a gente consegue ver nessa imagem? Um de cada vez. Beatriz, você consegue identificar esse ecossistema? O manguezal. Manguezal, perfeito. Muito bem. Então, que é importante a estrutura de certas árvores presentes nos manguezais está sendo identificada pelas setas na foto. Vocês percebem que na foto tem algumas setas, né, que está indicando algumas partes desses manguezais. E aí essas partes são justamente as estruturas de sustentação formadas a partir do caule. Né? Acredito que vocês conseguiram também fazer essa identificação através da exploração do material, né, do nosso livro didático. Inclusive a Beatriz, né, que foi a aluna que ficou responsável por esse ecossistema, para produzir uma pesquisa, produzir um vídeo, ficou bem interessante, Beatriz, parabenizá-la, né, que trazia justamente essas características, né, dos manguezais, que tem essas estruturas de sustentação formadas a partir do caule, né, que a gente vê aqui, a gente associa muito às raízes, né, mas elas se sustentam aqui a partir do caule, como vocês podem ver. E aí, de que forma essa estrutura se relaciona com as características desse ecossistema? Então, esse tipo de caule ajuda a fixar a árvore no solo lamacento. Porque o manguezal, a gente sabe que o solo é lama. Então, não é qualquer árvore que vai
conseguir se sustentar, se fixar naquela área. Então, as árvores presentes, né, os manguezais aqui, eles já são árvores já adaptadas, a gente pode até falar assim, né? Elas já a estrutura em si das plantas, elas já estão adaptadas a esse tipo de solo lamacento. Por isso esse formato, né, desses caules, dessas raízes, dessa forma, que ajudam a fixar essas plantas e elas conseguirem se reproduzir normalmente, né, dando no seu processo contínuo de vida. Está de acordo com as suas respostas, Beatriz? Está. Pronto, Vinícius. Estou vendo aqui no chat que você colocou que está fazendo muito barulho. Qualquer coisa você pode até diminuir um pouco o som e ficar acompanhando pela leitura da tela, tá? Para facilitar para você, vá printando aí. Se não conseguir, se tiver alguma questão errada, você vai, para depois você corrigir direitinho, para pesquisar no livro, né? Não vão copiar, viu? Até para os demais que vão estar vendo depois essa atividade, não simplesmente copiem daqui as respostas, caso esteja errada. Faça a leitura do livro novamente, tente identificar alguma informação extra para complementar a aprendizagem de vocês, tá certo? Questão 4. A questão 4 trazia outra imagem, né? Uma imagem triste, mas infelizmente real, né, que é o despejo de esgoto em rios. No caso aqui, o Rio Paraíba do Sul, na cidade de Jacareí, no estado de São Paulo. Então, como vocês podem observar, está sendo jogado, né, esgoto nesse rio. Pensando nas consequências para o rio e para os seres vivos desse ambiente, por que o esgoto deve ser tratado antes de ser lançado nesses corpos de água? Beatriz. Pode responder, Beatriz, a letra A. Isso deve ser colocado em prática, pois reduz a poluição em rios. Muito bem. Então, isso deve, né, como foi colocado, pensando nas consequências, né, por que o esgoto deve ser tratado antes de ser lançado nesses corpos de água? A gente conhece as consequências, como você falou. Então, se a gente conhece as consequências, se afeta a qualidade da água, se mata boa parte dos organismos, né, quando a gente fala desses organismos, tanto vegetal como animal. Então, não tem por que a gente lançar esses corpos, né, dentro dos rios, dos mares, sem fazer um tratamento antes. O ideal é que nem se jogue, mas se for jogar, que seja feito um tratamento. Mas a realidade é outra. O que a gente vê diariamente são, né, indústrias, enfim, diversas formas de esgoto que são, né, até mesmo residenciais, que são despejados diretamente nessas águas, poluindo, né, afetando a qualidade da água, que essa água poderia estar muito bem, né, servindo para nós, seres humanos, consumirmos. E aí muitos rios estão poluídos, não tem mais como a gente consumir essas águas devido à poluição. E além de afetar, de matar boa parte dos seres vivos que estão ali presentes, né? Cite outras 3 ameaças aos ecossistemas de água doce. O que é que você respondeu aí, Vinícius? A letra B da 4ª. Conseguiu me ouvir, Vinícius? Letra B da 4ª, você respondeu? Não. Coloquei aqui alguns aí para vocês conferirem, ó. Coloquei a construção de barragens, o desmatamento das matas ciliares, né, que a gente vê nessas regiões, rios, principalmente, as lagoas, a questão do desmatamento dessas matas que são fundamentais, né, para manter tanto o rio, manter as lagoas, os seres vivos que estão ali presentes, além também de um problema, de uma ameaça, que é o uso de agrotóxicos. Então, são 3 que eu coloquei. Vocês colocaram algum diferente desses? Beatriz, colocou algum diferente desses? Não? Tudo certinho? Tá por aqui? Estão de acordo com o de vocês?
Ok, Beatriz? Tá de acordo aí os três ou você fez algum diferente? Vamos seguir, né? Questão 5. Que ações humanas ameaçam as restingas? O que é que vocês responderam? Que ações humanas ameaçam as restingas? Foi o que você respondeu, Beatriz? A destruição causada pela expansão urbana, a poluição e as queimadas são algumas das ameaças a esse ecossistema. Muito bem. A expansão urbana, a poluição e as queimadas, né? São algumas ameaças, né, de algumas ações que os seres humanos praticam que estão ameaçando esse ecossistema costeiro, né? As restingas. Expansão humana, a poluição e as queimadas. E de que forma os manguezais são importantes para os ecossistemas marinhos? Como foi que você respondeu, Beatriz? Os manguezais são importantes, pois é nesse ecossistema que diversas espécies se reproduzem, além de sua diversidade vegetal. Perfeito, muito bem, Beatriz. Então, né, uma forma. Os manguezais são importantes para os ecossistemas marinhos porque eles são usados como áreas de reprodução, como você colocou, e de postura de ovos por grande parte dos animais marinhos. Então, daí a necessidade de preservação de todos esses ambientes, isso é indiscutível. Mas os manguezais eles têm essa importância, né? A gente vê que existe uma grande poluição dos rios, de áreas próximas a esses manguezais. Então, assim, a gente percebe a acumulação de lixo, né, nessas regiões, e isso traz como consequência, traz uma consequência grande, porque é nesses ambientes, nesses ecossistemas, né, que muitos animais se reproduzem. Que eles vão lá, saem do mar, né, e colocam seus ovos ali naquele ecossistema. Ou seja, se esse ambiente está degradado, vai afetar também os ecossistemas marinhos e, consequentemente, a biodiversidade, né, do nosso planeta. Então, é indiscutível isso. Vamos finalizar aqui as duas últimas questões. Ó, vamos ficar atentos que o nosso tempo já passou, então vamos rapidinho aqui. Que tipos de organismos podem ser encontrados nas zonas pelágica e bentônica? Então, lá no livro de vocês, na página, para quem está vendo até depois esse vídeo, na página 155 traz uma imagem ilustrativa dessa diferença aqui, né, dos tipos de organismo e da própria localização, o que são as zonas pelágicas e zona bentônica. Então, na página 155, vocês conseguem ver claramente essas informações. Então, na zona pelágica estão os organismos que são levados pela correnteza e os que nadam ativamente. Ou seja, a zona pelágica é aquela zona de mar aberto, né, onde os peixes nadam, onde os outros organismos, os outros seres vivos, são levados pela correnteza, ou seja, aquela área de mar aberto. Já a zona bentônica é o fundo do mar, né? Ali há milhares e milhares de profundidade, enfim. A zona bentônica estão os organismos fixos, né? Que tem muitos organismos que ficam fixos lá no fundo do oceano, né? Vocês já viram isso em filmes, desenhos animados, né? Vocês já perceberam que ali no fundo do mar existe uma grande quantidade de seres vivos fixos, além de outros móveis que ficam sempre ali naquela região do fundo do mar. Não ficam naquela área de mar aberto, né, mais alto, então eles se concentram ali naquela região. E que animais são esses? Né? São justamente os fixos, os móveis, que ficam em contato com o assoalho do ambiente aquático. O que é esse assoalho? É justamente o fundo do mar. Então, zona pelágica, mar aberto, zona bentônica, fundo do mar. Ok? E diferencie plâncton de nécton, que também está associado, está lá na página 155, vocês podem fazer a releitura, né? Traz alguns exemplos de seres vivos e tudo mais para vocês compreenderem melhor. Então, plâncton, você colocou o que, Beatriz? Seres microscópicos que não conseguem vencer as correntezas. Ficando à deriva da maré, né? Perfeito. E nécton? São organismos que nada ativamente conseguem
direcionar sua locomoção, independente das correntezas. Justamente, que aí temos como exemplo os peixes, né? Eles são esses tipos de organismo, né, que ficam classificados como nécton, que são todos os organismos que nadam ativamente e conseguem vencer as correntezas. Enquanto que o plâncton, né, são aqueles microscópicos que não conseguem vencer e ficam ali à deriva na maré. Então a gente, né, finaliza a nossa correção. Queria agradecer a atenção de quem conseguiu permanecer aqui devido aos problemas de conexão, oscilando, mas a gente conseguiu. E aí, como eu falei para vocês, nossa webconferência está sendo gravada e eu vou estar compartilhando depois lá no nosso grupo de WhatsApp, através de link do YouTube. E aí vocês que participaram podem rever, né? Beatriz já fez a correção direitinho, o Vinícius está devendo algumas questões, né, que não conseguiu corrigir, e os demais já sabe, corrigiu, faz uma nova foto e depois me encaminha via WhatsApp para validar a frequência, tá? Então, obrigado e até a nossa próxima aula. Bom final de semana para vocês. Tchau. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.